Eduardo, boa noite. Salve, professor. Como você está? Parece que Tudo aqui bom? é escuro, hein? Conseguimos, hein? Eu acho que sim, né? Tá meio escuro aqui, né? Não, mas está tranquilo. E aí, como é que você está, Eduardo? Intocado. Você está na divisa de Goiás e Tocantins, é isso? É isso. Você Chapada tá dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros. Eduardo, uma honra ter você aqui no meu bate-papo, entendeu? Eu tive a oportunidade de encontrar com você quando você veio para São Paulo, na Avenida Paulista, e uma outra vez quando foi a estreia do Via Celestina no Casa Sementes. Eu tive a Ah, oportunidade de sim. assistir o documentário e te encontrar mais uma vez. Satisfação mesmo, Eduardo. Pode crer, velho. Legal. Legal. Eu andei vendo suas poesias, velho. Estão boas? São boas, velho. São Ah, coletivas. É importante. aquela arte, é a arte que esclarece, mano. É a arte que não pede celebrismo, não. É arte-função, Pode crer, Eduardo, pode crer. Pô, né? satisfação saber que você gostou, para mim é um prazer enorme. Eduardo, vou iniciar aqui com a primeira pergunta aqui do nosso bate-papo, que é o seguinte, Eduardo, como que você começou a ter, digamos assim, um despertar ou um insight que você enxergou que a vida que você tinha naquela época não era mais a vida que você queria para você. Não era o sentido que você queria para você, ou um objetivo. Você queria simplesmente sair daquele lugar onde você estava e ir conhecer outros caminhos, outras vertentes. Queria saber de você, Eduardo, como que você é, enxergou isso? Como que você teve esse despertar na sua vida? Velho, de vez em quando alguém pergunta, né, qual foi o momento do despertar. Não Uhum, teve um momento de despertar, não. Eu nasci numa classe média alta, que tinha privilégios, e uhum, sempre me incomodei muito em ver gente pobre servindo. Isso fazia de mim um garoto estranho, porque ninguém no meu meio estranhava, ninguém no meu meio questionava, e eu questionava os adultos, né? Por que tem gente pobre servindo? Por que tem gente pobre? Por que não é todo mundo que nem a gente? E isso era muito estranho. Eu logo percebi que essa pergunta incomodava, irritava os mais velhos. Eles ficavam grossos, sabe como? Aí eu parei de falar. E fui crescendo, sempre observando muito, sempre me incomodando. Cheguei na adolescência, não gostava das festas, porque sempre tinha um monte de pobres servindo. Eu tentava me aproximar mais de quem estava servindo do que dos meus amigos mesmo, que eu achava mais interessante o movimento, a espontaneidade. Mas eu pertencia àquela classe e a expectativa da família era eu permanecer ali, né? E eu fui tentando me enquadrar, né? Tentei o Banco do Brasil, fiz um concurso, entrei, olhei lá dentro. A minha referência sempre foram os mais velhos, mano. Eu olhava os uhum. caras que estavam lá há mais tempo e falava, eu não quero ser que nem esses caras, mano. Um bando de babaca, entendeu? Só fala besteira, só quer bobagem, é só aplicação de grana, carro, terreno, só matéria. E no Banco do Brasil mesmo eu falei, pô, não é possível, cara, que a vida seja isso. Deve ter alguma coisa melhor para viver. Eu não tinha noção do que era. Aí pedi demissão do banco. Aí começou a cobrança. Agora o que você vai fazer da vida? Tava com a vida feita, tava com a vida ganha. Eu não entendia, velho, que foi exatamente essa ideia que me tirou do banco. Quando falaram para mim que o meu futuro estava ali dentro, eu fiquei apavorado, velho. Eu vou ficar igual esses caras aí, igual os chefes, os gerentes. Não tô afim, não. Pedi demissão. Mas aí a comoção familiar virou pressão. E aí eu fiz uma segunda tentativa de me enquadrar num modelo aceitável, né? Fiz um concurso para o Exército. Aí passei, entrei. Fiquei lá 1 ano e meio. Era um curso de 3 anos para entrar na academia direto. Aí eu já saí oficial. Era para seguir carreira militar, né? Mas aí eu percebi lá dentro que eu não queria aquilo não, velho. Sabe, de repente eu me peguei com um fuzil apontando para uma multidão que não tinha ninguém armado, sabe, sob risco de dar um tiro. Ouvi as instruções, né, dizendo que o Exército sempre mandou nessa espelunca. Essa espelunca é o Brasil, isso é jeito de falar. Certo. Aquele monte de preconceitos. Daí, de repente, eu me liguei que essa profissão, velho, você tem que abrir mão da consciência. Porque na hora que vier a ordem atira, não é só a consciência que vai puxar o gatilho, não. Sacou? É o automatismo. Você abriu mão da consciência. Aí eu não quero mais. Aí eu saí. E ainda tentei a faculdade. Passei 1 ano estudando.
Um ano e meio, que eu saí com um ano e meio do Exército, estudei um ano e meio e entrei na faculdade. E aí, pela primeira vez, eu vi gente falar de injustiça, mas falar de uma forma tão distante e tão arrogante, que eu percebi que ali ninguém tinha força para mudar nada. Todo mundo ali ia se formar, ia ser doutor, ia viver a vida como se vive normalmente. E esse não é o sentido que eu queria para minha vida. Aí eu percebi que minha vida não tinha sentido nenhum. Quando chegou no auge da angústia, eu falei, eu vou procurar um sentido para a vida. Aqui não está. Eu vou pegar uma mochila. Eu já viajava de carona, que eu saí do exército de couro duro. Então eu dormia no acostamento, pegava carona, passava fome sem problema, acordava com a chuva de madrugada. Não me causava sofrimento a dificuldade material. Aí eu peguei minha mochila e fui para a estrada definitivamente, velho. E aí comecei a ver o mundo de outra maneira. Porque uma das primeiras coisas que aconteceu foi eu perder meus documentos. No meu documento tinha lá, filho do coronel de infantaria, aluno da preparatória de cadetes do Exército, funcionário do Banco do Brasil, estudante de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo. Tinha várias carteiras que me defendiam da polícia. E uma das primeiras coisas que aconteceu foi eu perder essa carteira de documentos. Aí sim eu virei um ninguém, entendeu? Aí a polícia perdeu o respeito, não tinha mais defesa. Aí eu pude viver experiências que eu não teria vivido se eu tivesse em contato com a minha classe social. Porque houve um corte de relações, né? Para eles foi imperdoável. Então, toda a família, todos os amigos, todos os conhecidos cortaram relação comigo. Mas eu não me importei muito, porque a minha vida ficou muito mais interessante. Eu comecei a andar de carona, dormir em puteiro, ouvir história, vender artesanato, pegar carona com caminhoneiro. Todas as dificuldades materiais não me incomodavam muito, porque o incômodo que eu tinha era interno. Quando as pessoas dizem, você largou tudo, largou o conforto, eu me lembro do desconforto que eu sentia quando tinha todo esse conforto externo. O desconforto era aqui dentro, velho, do peito. E quando eu estava no papelão, sem segurança nenhuma, exposto à violência policial, preconceito, marginalidade, acusações infundadas, suspeita, eu estava bem por dentro. Eu estava confortável comigo mesmo. Estava vendo o mundo de uma forma muito mais profunda do que eu via antes. Porque aí ninguém mais fingia para mim. Não tinha mais ninguém puxando meu saco. Eu não era mais o playboy. Pelo contrário, eu era um largado, um hippie, um vagabundo, sabe, um maconheiro, sabe, suspeito sempre, né? Sempre se desconfiava, ou se tinha medo. E eu comecei a viver percebendo a sinceridade do mundo comigo. Falei, porra, é isso que eu queria, cara. Como que você teve, digamos que o despertar que você enxergou que aquela vida que você tinha antes não era mais o que você queria no momento? Você queria seguir outros caminhos. Ah, sim, sim. Bom, velho, era um lugar social confortável que eu morava, né? Mas o conforto era só material, externo. Garantia, segurança, respeito social. Mas não tinha significado. Não tinha função, não tinha alma. Me incomodava muito o mundo, entendeu? Eu nunca me acostumei a ver pobre servindo, entendeu? A ser servido, né? Eu questionava desde muito pequeno. Por que tem gente pobre servindo? Por que eles não são que nem a gente, né? Por que todo mundo não tem o que nós temos? Mas os adultos ficavam muito aborrecidos, não sabiam o que responder, né? O mundo sempre foi assim, essas respostas idiotas, que não fazem sentido. Mas eu aprendi a calar e observar. Às vezes me constrangia, já na adolescência, quando um colega tratava mal, um porteiro, sabe? E eu dizia, meu irmão, isso é covardia, meu irmão, o cara não pode nem reagir. Você está se valendo da sua posição. Né? Mas eu sempre fui um cara meio estranho, meio esquisito lá para eles. E quando eu cheguei, eu tentei o Banco do Brasil, fiquei apavorado, porque os velhos lá eram o meu futuro, eu pedi demissão em 10 meses. Entrei para o Exército, tentando ficar ali, agradar a família, né? Entrei para o Exército, percebi que o Exército é uma força de repressão ao povo, que não tem muita moral. Você tem que cumprir ordem, abrir mão da sua consciência. Às vezes o cara, porque nasceu primeiro do que você te dá ordem, é um idiota e você tem que obedecer. Né? Peguei ojeriza da hierarquia, daquela rigidez toda, além de ver que é uma instituição voltada contra o povo. Né? Eu demorei um tempo para perceber que são todas as instituições voltadas contra o povo. É verdade. Mas aí, dali eu saí do Exército, decepcionei a família, meu pai era militar de carreira, né?
oficial do Exército. Tinha certeza que eu ia seguir a carreira dele, né? Tem essa projeção, né, velho? O filho não segue carreira de pai, velho. O filho faz a própria carreira, entendeu? Mesmo que ele vá na mesma profissão, é outra carreira. E eu não tinha temperamento para aquilo, velho. Só que aí saí e fiquei me sentindo culpado. Aí terminei de estudar o ensino médio e entrei para a faculdade. Na faculdade eu vi os revolucionários falando em injustiça e tal. Aliás, foi o primeiro lugar que eu achei legal por falar dos assuntos que me interessavam, da injustiça da sociedade. Mas eu vinha do Exército, ali era todo mundo filho de papai e de mamãe, que tinha sua vidinha pacata, seu prato de comida, sua roupa lavada, saía de casa, encontrava a cama arrumada, as roupas lavadas, dobradas e guardadas. Tinha vida fácil, né? E eu fui percebendo com a minha casca dura, que vinha do Exército, e que eu exercia, fui percebendo que era um bando de bunda mole, mano, arrogante pra caramba, porque tinha um monte de teoria na cabeça, achava que ia guiar as massas. Sabe? Desde que eu tinha saído do Exército, assim, um ano e meio antes de entrar na faculdade, todas as folgas que eu tinha, eu pegava a estrada, de carona, sem grana, ou entrava na reserva florestal, no meio do mato, eu tinha feito sobrevivência na selva, né, para descarregar, porque eu vivia uma vida que eu não gostava, me incomodava aquele lugar. Apesar de todo o conforto, tinha um desconforto interno, né? Aquela insatisfação, que isso aqui não faz sentido, cara. Não é possível que o objetivo da vida é ter empregado a vida inteira, juntar dinheiro e juntar patrimônio, porra. Depois a gente morre. E faz o que com isso? Ter essas coisas todas impede a gente de viver. Aí eu estava na faculdade ainda e não queria terminar, porque era direito que eu fazia. E rapidamente eu percebi que não existe justiça na área do direito, é tudo interesse, é tudo jogo. Mais uma área falsa da sociedade, né? E aí, para resumir a história, eu peguei uma mochila, mano, me desliguei da universidade e caí na estrada. E fui fazer vivências que eu não imaginava. Porque aí não tinha mais volta. Quando eu peguei a estrada, larguei a faculdade, peguei a estrada, a família tentou me proibir e se eu não acatasse, eu não seria mais parte da família. Eu estava expulso, entendeu? Foi um processo de uns 2 meses de rasgamento de relações, até que se rompeu de uma vez. A última frase que eu ouvi foi: "Você para nós é um filho morto". E aí eu passei quase 20 anos sem ter contato nenhum. Nenhum. Não sabia deles, eles não sabiam de mim, eu também não lembrava deles. Porque a minha família passou a ser quem estava à minha volta. A minha vida perdeu regalia, perdeu matéria, perdeu facilidade, mas ganhou alma, ganhou sentido, ganhou substância, ficou muito mais interessante. Porque pela primeira vez eu vi que o mundo não mentia mais para mim. Principalmente depois que eu perdi meus documentos. Eu tinha documentos que pode-se dizer que são documentos de classe. Eu tinha carteira de filho do coronel, eu tinha carteira de ex-aluno da preparatória de cadetes do Exército, eu tinha carteira de estudante de Direito da Universidade Federal, eu tinha uma carteira que tinha guardado do Banco do Brasil. Sabe? Com esse monte de carteira, a polícia me parava, olhava e me soltava, não mexia mais comigo. Entendeu? Era uma defesa que eu tinha social. Então, quando eu perdi a carteira, acabou isso. O trato comigo passou a ser o trato que se dá a qualquer periférico, a qualquer pobre, a qualquer mendigo, a qualquer um que está dormindo num papelão. É o desrespeito pleno. Aí eu comecei a perceber que eu estava vendo o mundo ser sincero comigo, que aquilo é que era o mundo. O que eu via antes era uma farsa, comprada com os privilégios da classe. Aquilo não era a realidade. Não é à toa que aquela classe toda morre de medo de favela, porque não sabe como é que funciona, tem medo de pobre. O desprezo, muitas vezes, ele esconde o medo. Eu tenho medo, a agressividade também esconde o medo. Eu fui percebendo isso na sociedade, sofrendo os preconceitos que todo mundo sofre. Quando chegou a ocasião de eu estar morando num morro, lá na ilha de Taparica, na Bahia, que eu tinha que descer o morro para pegar água, não tinha água em casa. Eu descia com um balde, aquela lata de óleo, sabe? Usava 2, botava na balança, não sei se você sabe, é um pau com uma lata pendurada de cada lado. Sim. Eu tinha que descer e subir 2 vezes para colocar água para um dia na minha casa. E nessa descida eu refletia muito, que todo mundo à minha volta fazia a mesma coisa. Eu falava: caraca, velho, esse povo é o mais forte que eu já vi. Sem falar que, pô, fazia amizade, relações, eu sabia de problemas ali. E problemas grandes, problemas difíceis, problemas profundos. E todo mundo resolvendo, superando, com muita dificuldade, com falta de dinheiro, às vezes com falta de saúde e uma solidariedade muito grande, um ajudando o outro. E, caralho, é a melhor gente que eu já vivi no meio.
E são as pessoas mais fortes que só tem um problema. Elas se sentem as mais fracas. Elas não se sentem fortes. A sociedade convence elas de que elas são fracas. E eu conheço a parte da regalia, velho. E sei que o fraco tá lá. A força do endinheirado tá no dinheiro, velho. Que paga os pobres para encarar para ele. Sacou? Então o pobre, ele é desprezado, mas ele é fundamental no sistema. Para mim ele é a base de tudo, é um alicerce, mano. Sem a mão de obra, braçal, a sociedade não funciona. Cada roupa que a gente veste é costurada por pobre, mano. Se for de marca, provavelmente é trabalho escravo. Entendeu? Cada comida que se come foi pobre que plantou, pobre que tatou, pobre que colheu. Muitas vezes pobre que preparou, que trouxe. Cada rua, cada asfalto, cada poste, cada parede, velho, seja de mansão, seja da Fiesp. Foi ajudante de pedreiro que botou um tijolo em cima do outro. Não fosse ele, não tinha um prédio erguido. Não tinha universidade. Não tinha nada, mano. Não tinha luz elétrica. É mão de obra pobre que constrói a sociedade como um todo. Deve ser por isso que eles sabotam a educação. A educação pública não instrui. Quando eu saí do exército e fui fazer cursinho pré-vestibular, a minha família estava puta comigo. Então me botou num cursinho mais barato que tinha na cidade. E aí eu encontrei a galera que vinha do ensino público e que as famílias estavam se esforçando naquele ano, que era o último do ensino médio, para eles fazerem o cursinho e ver se passava no vestibular. Então eu pude conviver com gente que vinha do ensino público e ia fazer estudos em grupo. Eu praticamente tinha que dar aula, mano. Os caras não conheciam nada. E quando eu falava, pô, você matou aula. Os caras falaram, não, cara, não tinha isso. Tinha caso do cara nunca ter tido um professor de química. Sabe, foi a primeira noção que eu fui tendo da sabotagem institucional da maioria da população. A educação pública não tem intenção de instruir o povo, porque se o povo tiver instruído, vai enxergar que é ele a parte importante da parada toda, que é ele que banca o Estado, que os impostos eles caem em cima da massa da população. Não está na massa tributária, mais de 60% é em cima dos produtos de consumo básico. Ou seja, é a massa pobre que dá mais imposto para financiar o Estado. E o Estado vai e passa essa grana para os banqueiros, mano, que dominam a mídia, que dominam o método da educação. Porque o modelo de educação que nós temos é empresarista, não prepara um ser humano para harmonizar na sociedade. Não tem como objetivo uma sociedade harmônica. Prepara competidor para o mercado. Prepara profissional para servir as grandes empresas. Então toda a educação é voltada para favorecer os endinheirados. As comunicações são dominadas por eles. Então a população fica sem saber da sua importância, sem tomar consciência de como é que as coisas funcionam, se deixando levar por um massacre midiático, publicitário constante na cabeça, agora usando as redes sociais também. Eu fui percebendo isso junto da galera, como meus iguais. Porque quando eu via o ar de desprezo na minha direção, eu achava era graça, parceiro. Eu achava graça porque o cara estava me julgando pela minha forma, pelo aspecto. Eu tinha a vivência dele, eu sabia quem ele era, eu sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava sentindo, sabia por que ele estava sentindo o que ele estava sentindo, o porquê do desprezo dele. E ele olhava para mim e não me enxergava, mano. Ele via meu corpo, meu aspecto. Não tinha ideia de que eu estava vendo ele com profundidade. Então, quando eu vi o desprezo, eu achava era graça. O cara é um bundão que não aguenta metade de um dia meu. Eu já cansei de falar isso para camarada. O cara tá puxando a carroça sem, passa um playboy, tira uma onda. Se eu estiver perto do cara, eu falo aí, playboy aí não segura metade de um dia seu, meu irmão. Se ele tiver que segurar metade do que tu segura, ele pede para morrer. Você é um bunda mole. Sacou? Muitas vezes depois disso, porque isso dói nessas pessoas, velho. Essas pessoas são condicionadas a se sentirem inferiores. Então, quando vem um cara com desprezo, isso dói. Dói lá dentro, humilha o cara, sacou? E aí, quando eu vejo essa situação, velho, isso dói em mim. Quando o desprezo vem para cima de mim, eu acho graça. Mas quando vai para perto de mim, para outra pessoa que realmente se sente humilhada, velho, aí dói. E se eu puder interferir, eu interfiro. Eu fico satisfeito, velho, quando eu consigo arrancar um sorriso da pessoa. Falei, isso é mó playboy, parceiro. Passa desse jeito com o carrinho do papai. Se ele tiver que encarar o que tu encara, meu irmão, ele se suicida, ele não tem força nenhuma, isso é um bundão. Aí o cara sorri. Eu, porra, meu irmão, é como se eu tivesse dado um comprimido de anestésico para ele, sacou? Pode crer, pode crer. É que, o Eduardo, é que esse tipo de pessoa,
que é o Playboy, né? Ele não, que nem você falou, ele não jamais que ele vai aguentar um dia como o Eduardo Marinho ou como outros guerreiros e trabalhadores que a gente tem em todos os lugares do Brasil, né? Porque aí ele vai se entupir de antidepressivo, ele vai falar que tá com isso ou com aquilo, por quê? Ele vive trancado naquele condomínio dele, que é uma prisão, que ele acha que é uma segurança para ele, mas não é, é uma prisão, né? E É jamais uma ele vai prisão. ter. É uma prisão, exatamente. Jamais ele vai ter a coragem em si de descer para o asfalto e viver a vida de um trabalhador, de um pedreiro, de um guerreiro honesto trabalhador, que às 4 da manhã está com seu carrinho coletando papelão, etc. Enfim. Então jamais o playboy jamais vai saber como é que é esse tipo de vida. Entendeu? Ele jamais vai ter essa noção e principalmente coragem para ser como o Eduardo Marinho, como diversos trabalhadores do nosso Brasil, que levanta essa pátria, que batalha todo dia, constrói todos aqueles condomínios lá, tijolo por tijolo, porque eles não têm coragem de construir, porque eles não sabem botar a mão na massa, né? Então, automaticamente, eles desprezam os mais humildes, mas eles não têm a sã consciência de que quem construiu aquela piscina daquele condomínio dele, quem construiu aquela porta da casa dele, foi exatamente trabalhadores e guerreiros, como esses que eles menosprezam, né? Ele não quer pensar nisso, parceiro. As pessoas não gostam de pensar nisso. As pessoas de cima não gostam de pensar que são os pobres que fazem tudo. Eles se convencem de que eles estão dando emprego, que estão dando trabalho. Sacou? Eu acho que é um mecanismo psicológico, mano. O cara sabe que se ele considerar como igual o cara que ele paga aquela merreca que ele não aceitaria nunca para fazer o que ele vai mandar o cara fazer, ele sabe que se ele vê o cara como igual, ele vai se sentir injusto. Ele vai ter que encarar a própria injustiça. Então ele tem que julgar o cara inferior. Sacou? Ele precisa achar que ele está ajudando e não que ele está explorando. Porque na realidade é isso que ele está fazendo. Ele está se aproveitando de um crime social. Qual é o crime social que eu estou falando, velho? A sabotagem da educação. O Estado tem a obrigação constitucional de garantir alimentação, moradia digna, com saneamento, educação de qualidade, informação verdadeira, atendimento médico, o que for preciso, está na Constituição. A chamada lei máxima, a mais importante, acima de todas as leis. E o Estado não cumpre a sua Constituição, velho. Então comete crimes contra a sua população, desde que isso aqui era império, velho. Desde que isso aqui era colônia. O Estado comete crime contra a população o tempo todo. Então, quando eu encontro um cara para limpar o jardim, eu estou encontrando um cara que foi roubado no direito constitucional de estudar dele. É um sabotado, é uma vítima de crime social. Eu estou usufruindo da injustiça. Mas como eu não quero entrar em conflito com a minha consciência, eu não acho que isso é injustiça. Eu acho que é um cara que não se esforçou, que não quis estudar, que a culpa é dele. Ou, no máximo, eu vou pensar em uma fatalidade social. Eu vou ajudar dando emprego. Sacou? É aquela coisa, o pensamento mais conveniente, entendeu? Eu não me preocupo muito com o pensamento dessa galera, não, porque eles são bem minoria. Eu me preocupo mais com o sentimento de inferioridade que é implantado na grande maioria, porque não tem uma faculdade. Entendeu? A estrutura social é feita para criar essa divisão. Pela Constituição, as universidades tinham que ser abertas para quem quisesse. Não tinha que ter vestibular. É mais um crime social que se comete contra a população. Mas por quê? Porque o trabalho mais importante é exatamente o trabalho braçal. O ensino público, a intenção dele, a meu ver, é criar uma massa explorável, enganável, escravizável, fácil de conduzir a mentalidade, com a publicidade. Sobretudo a publicidade ideológica dos jornais empresariais. Entendeu? Então cria-se um sentimento de inferioridade porque você não tem uma faculdade, entendeu? Porque você não tem um canudo, porque você não tem um diploma. Não é porque você não tem caráter, não é porque você não tem sensibilidade. Para mim, o valor de uma pessoa está no abstrato, velho. Está no caráter, sensibilidade, na visão de mundo, nos valores, nos objetivos de vida, nos desejos, nos sentimentos que ela abriga, que ela emana, nos sentimentos que ela provoca nas pessoas à sua volta. É aí que está o valor da pessoa. E esse valor está mais ligado à sabedoria do que ao saber. O saber você vai encontrar na universidade, você vai encontrar nos livros, nos professores, mas a sabedoria você vai encontrar superando dificuldade, velho.
Quando você vai superando dificuldade e a vida vai te apresentando mais e você supera e vai adiante, você vai ganhando sabedoria. As pessoas mais sábias que eu conheci eram pessoas que tinham sofrido muito na vida, que tinham passado por muitas perdas e tinham superado. Isso dá sabedoria. E a sabedoria você vai encontrar na periferia, que é onde a vivência é mais forte. Exatamente. Não é questão de superioridade espiritual. É uma questão de prática cotidiana. Ali se desenvolve a sabedoria. E o medo do sistema é o saber se encontrar com a sabedoria, mano. Sacou? O PT foi muito bom para os banqueiros, para os milionários, para as empreiteiras, para as construtoras, mas ele cometeu um grande deslize. Ele permitiu, criou programas que botavam um punhado de pobre nas academias. Ele criou programas que criavam formas de criar habitação popular para tirar a gente do desabrigo. Sabe? Ele começou a favorecer e criar condições da classe de base pensar. Porque a primeira ideia que tiveram os de cima, quando entrando na universidade, é quando ele tirar o canudo, ele vai querer mudar de classe e vai esquecer vai querer esquecer que era favelado. Porque essas pessoas não sabem os vínculos que se criam dentro de uma comunidade, até pelas próprias dificuldades que se superam, pela solidariedade. Então o cara da favela arrumou um diploma, velho, ele não quer abandonar a favela, não, ele quer levar o conhecimento acadêmico para a galera. Ele quer criar cursinho comunitário, criar condição de mais gente de lá acessar. Sacou? Isso é um perigo para o sistema. Esse foi um dos grandes motivos que derrubou o PT, que deram o golpe na Dilma. A cênica política, velho, eu não levo em conta, porque aquilo é um teatro de marionetes. Então eles inventam um monte de história para a gente não perceber o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o nego está destruindo economicamente o Brasil, a começar pela sua população, cortando todos os acessos, criando um desemprego monstro e saqueando para poder saquear as riquezas do Brasil sem que o brasileiro se dê conta, envolvido com os problemas de sobrevivência. Só que é só uma sabotagem e um domínio, que a elite daqui, tem uma parte da elite que é traidora, quanto mais. São os adoradores dos estrangeiros. Desprezam o próprio povo, é a mentalidade colonizada. Despreza o seu povo e adora o colonizador. Então, o cara bom mesmo é o europeu, é o estadunidense. Sacou? Não gosto de chamar ele de americano, não, porque americano eu sou, tu é, todo mundo aqui é, argentino também é. Os caras se consideram dono do continente e botaram o nome neles de americanos. A gente é o quê? Eles não chamam eles de americano, não, é estadunidense. O nome do país deles é Estados Unidos. A América é um continente com muitos países. E chamar eles de americanos é uma espécie de subalternidade psicológica. Entendeu? Você reconhece os caras como sede, como os donos. E a gente é americano de segunda categoria. Então eles não são americanos, sacou? São estadunidenses. É um país dominado por corporações, sobretudo de bancos, que mandam no mundo. E onde não conseguem mandar, faz a guerra. Olha o que eles fazem com a Venezuela. Né? Olha o que eles fazem na Síria. Então eles dominam aqui porque eles contam com uma elite colonizada que despreza a população como inferior e idolatra o colonizador europeu estadunidense. Sacou? E essa galera está nos governos. É uma questão, Eduardo, até importante, que é o que acontece. O sistema, ele coloca na cabeça das pessoas, dos pobres, digamos assim, que eles não são capazes, se eles não fizerem uma faculdade, eles não são capazes, se eles não por exemplo, se o pobre não tiver um carro, não tiver um patrimônio, significa que ele não é nada. É isso que eles ingestam na cabeça das pessoas, para as pessoas tudo acharem mentira, assim, pô, tudo mentira. Exatamente. Claro. Tudo mentira. Claro, exatamente. Agora, muito pelo contrário. Faz uma comparação, velho. Faz uma comparação. Na favela lá, do lado, eu moro no meio de um monte de favela, sacou? E quando teve as chuvas de 2010, desabou muita casa, desabou muito morro e morreu muita gente, entendeu? E perdeu-se muita coisa. Quase todo mundo ali da encosta do lado da minha casa perdeu tudo que tinha. Teve gente que perdeu a família, o cara que chegou do trabalho e encontrou a família soterrada. E não teve um suicídio, mano. Não teve um suicídio. Aí você vai na Barra da Tijuca, você vê o empresário de grande empresa, vai à falência, não consegue se levantar, perde tudo. Ele mata a família e depois ele se mata de pânico, velho, de medo, para não ser pobre. Aí eu pergunto quem é o forte, quem é o fraco, mano.
Não está na... Exatamente. Não é? Quem é que carrega a sociedade nas costas? São os pobres, meu irmão. O rico só usufrui. E a classe média fica confusa, porque é um massacre mental. Eu não fico culpando os que têm privilégios, não, porque eu acho que eles são um produto social, do mesmo jeito que a miséria. Uhum. Entendeu? O domínio da educação, o domínio das comunicações, o esquema é formado para conter esses elementos aí. É preciso que a gente se dê conta e pare de servir, mano. O Gandhi cantou essa pedra em 1930. Não é preciso derrubar o opressor, basta parar de colaborar com ele. Sacou? Se eu pudesse ter um sonho, mano, eu teria um sonho em que todos os pobres dispensariam seus empregos, iam dar seu jeito para viver, vamos fazer cooperativa, vamos se juntar, vamos plantar junto, aquela herveira ali vai servir de referência, ninguém mais vai servir empresa, muito menos empresário. Porque quem pode construir uma sociedade justa, mano, é quem constrói a sociedade injusta, sem ter consciência de que está construindo. Sacou? É a base, é a maioria. São os que aguentam o rojão, sabe como? Que carrega o peso nas costas. Que toma o tombo, levanta e segue. Que não se mata porque perdeu as coisas. Sacou? Que está acostumado. A questão é a seguinte, velho. Quem vive na facilidade não desenvolve capacidade de superação, porque não tem problema para superar. Sacou? Tudo tem gente paga para resolver. Já quando você trabalha com muita dificuldade na vida, você vive, encontra um monte de obstáculo, um monte de dificuldade, você fica muito mais forte. Porque você supera dificuldades cotidianamente. Então você tem mais capacidade de superação. Você é muito mais forte do que alguém que vive na facilidade. Novamente eu vou dizer, não é por uma questão espiritual, não, é uma questão de prática cotidiana. Quem trabalha com dificuldades tem mais capacidade de superação. Quem vive na facilidade, encontra sua facilidade, na primeira dificuldade para, velho, não sabe superar a dificuldade. Sacou? É preciso tomar consciência de que a força está em quem pega no pesado. A força está em quem supera a dificuldade. A força está em quem tem dificuldade. E que o que a sociedade conta pra gente é tudo mentira. Mano, eu não vejo exclusão nenhuma. Quando se prepara uma fala para falar ao público, seja de empresa, seja de autoridade, seja de empresário, já se prepara a mentira sedutora, mano. Não se fala a verdade com o povo. Parece que é a regra. Não falar a verdade com o povo. Você não pode falar. Quando você vê, por exemplo, uma exceção no meio desses políticos partidários aí, alguém que fala a verdade causa estranheza, causa reação. Neguinho já chincalha com o cara, ataca ele, difama ele, calunia ele. Sacou? Porque o jogo é assim, velho. É uma sociedade safada que exige safadeza para te respeitar. É uma sociedade mentirosa, isso eu dizia em 1980. A sociedade é cheia de mentira, mano. É tudo mentira. O governante não governa nada. Ele obedece banqueiro, mercado financeiro, grande empresário. Ele é pago para rir para a população e seduzir. Sacou? Contar mentira. A mídia está aí no apoio. A mídia é empresarial. A mídia tinha que ser nossa, parceiro. A mídia tinha que ser do povo. Cada comunidade tinha que ter seu rádio, sua televisão. Agora que a gente tem recursos mais baratos até, dá para cada comunidade ter uma televisão na web. Ter uma rádio, fazer comunicação, parar de receber comunicação que vem com viés empresarial, porque é a comunicação que vem distorcida, de acordo com os interesses de quem tem grana. Por isso que o patrão é apresentado como um benfeitor e não como um explorador. Ah, é bom que o investimento estrangeiro venha para o país porque dá emprego. Pô, velho, alguém investe sem levar muito mais de volta? Trazer estrangeiro para investir no Brasil significa que ele vai levar muito mais do que ele trouxe. E o nego vem com a mentira, não, porque ele vai dar emprego. Não, ele vai explorar ao máximo as pessoas, velho. Ele vai ter um departamento jurídico para desrespeitar lei trabalhista. Agora nem precisa, estão derrubando toda, né? Mas vai sugar o sangue, vai escravizar, vai tornar a sua vida sem sentido. Uma vida de explorado, velho, é uma vida sem sentido, vazia. É preciso a gente assumir a vida na mão. Isso foi uma coisa que eu percebi, velho, quando eu bati asa para voar. Porque aí, mano, não tinha mais previdência, não tinha mais dinheiro, não tinha garantia nenhuma de nada, não tinha plano de saúde, tinha polícia no calcanhar, tinha perseguição. Mas eu tava batendo asa, mano. Eu tava batendo asa. Eu tava super satisfeito. Liberdade é risco, mano.
eu achava que ia morrer muito cedo, sabe? Eu pensava que ia morrer antes dos 30 anos. Até pela vida que eu passei a levar, vi ninguém tomar tiro do meu lado, estava em briga de facada. Não, eu nunca fui violento, entendeu? Mas eu estava no meio, sacou? E como eu sempre conversei muito, era engraçado, porque muitas vezes a briga era entre quem concordava comigo e quem discordava de mim, sacou? Eu estava falando lá contra patrão, aí ele levantava um para falar que nada, o patrão é bom e tal. Aí o de cá já entrava numa com ele e as brigas começavam assim, velho. Eu passei a cuidar mais da maneira de falar por isso, para não provocar brigas. Pode Bom, crer, não vamos lá. entendi. Eduardo, essa visão sua é visão de monstro mesmo, entendeu? De como muita gente diz, né? Que você é o filósofo das ruas. Eu estava contando aqui, Eduardo, para algumas pessoas que estavam na live, como que eu conheci o seu trabalho. Aquele famoso vídeo que parece que você está em frente de um bar, né? E aí Que eu você estou colocando começa. na parede, né? Isso, exatamente. Aí te gravaram ali, aí eu comecei, aí esse vídeo veio como muita gente compartilhando e tal, né? Eu falei, mano, vou ver quem que é esse cara aqui. Aí quando eu fui assistir seu vídeo, aí eu falei assim, caramba, nossa, Ô, velho, pô, quem é esse cara? Eu vou pesquisar saber quem era mais você, eu pesquisei mais vídeos seus, aí começou a vir seu vídeo, como é que eu posso dizer? Começou a espalhar tipo feito água, sabe, Eduardo? No Facebook, Instagram, aí teve a questão do observar e absorver, referente a foi. seus trabalhos, isso. Aí foi através desse vídeo que eu conheci o seu trabalho, os seus pensamentos, entendeu? E aí, como é que eu posso dizer? Aí eu falei para as pessoas que eu sou um admirador, um fã do seu, sabe? Tipo, é uma filosofia, o que você fala e o que você traz, Eduardo, é uma sabedoria que eu não vejo em faculdade, não vejo em escola, entendeu? Só vejo isso na vivência na rua, na vivência na favela, entendeu? Todos esses ensinamentos que você passa. Então, a identificação da minha pessoa contigo foi extremamente rápida. Eu falei, nossa, é ele, esse é o cara, entendeu? Não é que esse é o cara, velho. Essa é que é a visão. Eu sou É. antena, mano. Eu sou antena. Eu tô captando e transmitindo. As pessoas têm que dar valor para mensagem, velho. Para ideia. A antena não vale muita coisa. Saca? O nego fica olhando muito para a antena, acaba perdendo a mensagem. Uhum. Saca? Aquilo que saiu naquele vídeo, velho, eu já falava, eu tinha mais de 30 anos. Eu estava naquele vídeo com perto dos 50 já. Eu vinha falando aquilo sob desprezo, sob. Algumas pessoas reconheciam, entendeu? Eu dizia assim, pô, esse trabalho é um garimpo, mano. Que quando alguém para, escuta e o olho brilha, eu acabei de encontrar uma exceção à regra. Uma pessoa com um pensamento mais profundo, uma pessoa inconformada com as injustiças, que tem uma visão mais inteira da realidade. Sabe? Porque os convencionais, velho, nem me levavam a sério. Quem é esse cara? Isso é um hippie maconheiro, não vale nada. Mas as pessoas que paravam para gostar do meu trabalho, que eu botava o meu pensamento no meu trabalho, eram exceções à regra. E eu acostumei com o desprezo, mano. O desprezo nunca me doeu, como eu te falei. Nunca me doeu, sacou? Eu sei muito bem o tamanho que eu tenho. Mas aí, quando saiu aquele vídeo, veio um outro cara, fez um vídeo, um cara que queria muita visibilidade, então ele investiu na publicidade do vídeo. Aí fui fazer uma palestra na universidade, depois fizeram mais outro vídeo, e aí já começou a aparecer gente me olhando como se eu fosse maior do que eu sou. Quer dizer, o sinal inverteu, entendeu? Antes me olhavam como se eu fosse menor do que eu sou, agora me olham como se eu fosse maior do que eu sou. Eu não sou nem maior nem menor, parceiro, eu sou do meu tamanho, eu estou vivendo a minha vida, a vida que eu escolhi, vendo como eu queria ver, fazendo o que eu queria fazer, botando o que eu estou vendo, o que eu sentindo no meu trabalho. Isso eu sinto um privilégio muito grande em tudo isso. Os riscos que eu passei, só passou perto, eu escapei de todos inteiro. O mais perto que chegou foi o zumbido de bala, assim, junto da orelha, não sei se tu já sentiu isso. É uma sensação estranha, porque você escuta o zumbido e depois você escuta o tiro. O som vem depois da bala, sacou? Então, passou muito perto muitas vezes, mano. Mas eu não morri, permaneci. Eu acho que eu tenho a obrigação de colocar no mundo tudo que eu vivenciei, tudo que eu percebi, porque eu estou vendo que é útil. Essa movimentação toda, essa visibilidade toda, só me dá conta, velho, que eu tenho que ter mais responsabilidade no meu trabalho, que é muita gente prestando atenção e levando em conta.
Antes eu fazia, era para arrancar do peito, entendeu? Eu precisava estar denunciando a sociedade. Porque as melhores pessoas eram as mais maltratadas. E eu nunca vou me conformar com isso, mano. Então eu queria botar no meu trabalho. E só isso estava bom. De repente eu começo a ver gente me agradecendo. Gente que fala assim, cara, depois que eu te ouvi, eu tomei decisões pra caralho na minha vida e mudou tudo. Porra, ganhei substância na vida. Eu falei, porra, mano. E nego ainda vem me agradecer, velho. Eu é que tenho que agradecer. Eu ouvir uma coisa dessa é um privilégio enorme, mano. Dá pra ver o sentido da minha vida. Aquilo que eu queria lá na adolescência, um sentido pra vida, eu tô vendo agora, com as pessoas vindo me agradecer. E aí, no caso, eu que tenho que agradecer, velho, porque isso deu sentido à minha vida. Isso me dá um sentido grande na vida. Mas é o sentido que é grande, não eu. Eu sou um vivente como outro qualquer, mano. Com falhas e acertos como outro qualquer. Mas o que eu me propus foi a não me conformar nunca, velho. Desde os 19 anos. Eu tô com 59, fazer 60 no fim do ano. Eu achei que ia morrer antes dos 30, velho. E aí percebi que a minha pena era bem mais comprida, viu? Ainda não acabou a minha... minha condenação ainda não acabou, não. Eduardo, você ainda tem muito, muito, muito o que passar, entendeu? Para todo mundo, muita mensagem, muita informação, entendeu? É você causar o despertar. O mundo está cheio de antena, parceiro. O mundo está cheio de antena. Sim. Tem antenas nascendo aí. Tem uma rapaziada nova aí que o olhar já diz que é gente de exceção, mano. Eu acho que da dimensão de lá estão mandando reforços. Que os tempos agora estão ficando cada vez mais bicudos, entendeu? Na minha visão, essa pandemia veio para começar um processo de destruição dessa sociedade para o nascimento de outra sociedade. Entendeu? Mais coletivista, né, Eduardo? Não vem só com uma pandemia, não, velho. Vem muita coisa. Você lembra das calotas polares derretendo? O mar está subindo, velho. O mar está invadindo o litoral. Está tendo ressacas ao metro. Já viu o furacão passar no Brasil, mano? O furacão rasgou do sul até o Real do Cabo, no Rio de Janeiro, mano. Destruindo tudo diferente, velho. Nós estamos entrando num processo de morte e de parto. Vai morrer um modelo de sociedade para nascer outro modelo de sociedade. E os dois processos são dolorosos. A gente tem que preparar para encarar, porque vai ter muita dificuldade aí. E a gente vai ter que criar muita autonomia, porque vai perceber finalmente que as instituições não servem à população. É preciso a população se mobilizar para se defender, entendeu? Não para se defender de nenhum ataque, não, mas se defender da necessidade de comer, de se tratar, de morar. Entendeu? A gente precisa produzir a própria comida. A gente precisa tomar a terra, mano. Sacou? Ocupar as terras para plantar, espalhar. Aglomerado como favela não vai sobreviver, porque eu acho que daqui a um tempo o sistema de distribuição vai estar falhando. Sacou? Não vai dar para ficar em lugares onde você não planta. Eu acho que vai haver um esvaziamento das cidades. Velho, eu tô vendo a longo prazo, mano. Nós estamos só no comecinho. Sacou? É o comecinho do fim. Né? Diz que se a gente não aprende por bem, a gente aprende por mal, não é verdade? E a humanidade, como um coletivo, a humanidade vem envenenando o planeta há séculos, mano. Destruindo, cortando, furando, explodindo, cercando, segurando água, fazendo dique, sim, veneno pra caralho na natureza, mano. Eduardo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, mestre, eu queria te fazer uma última pergunta, aproveitando a oportunidade, né? Eduardo, eu vi você falar em alguns vídeos que eu vi de você, referente à questão de um dos problemas do mundo e tal seria a conscientização das pessoas. Uma das necessidades, né? Necessidades, Nós estamos caminhando para isso, mano. Eu percebi, eu projeto muito o macro no micro, sabe? Eu percebi que na minha vida eu aprendi muito mais, cresci muito mais, me fortaleci muito mais. Foi na dor, no sofrimento, na dificuldade, sabe? E não nos momentos de alegria, sabe? Quando no momento de alegria você estaciona, você curte, você não aprende, não cresce, não se desenvolve, sacou? Eu acho que isso também se aplica coletivamente. As pessoas vivem seus dias egoístamente, com medo de ser traído, travado, só confia nos amigos e tal, ninguém dá mão para ninguém. Mas quando acontece uma tragédia,
como o desabamento das casas e tal, você vê uma solidariedade brotar espontaneamente, velho. Você quer ver a humanidade ter comportamento bonito, humano, vai olhar uma catástrofe, mano. Sabe, uma tragédia. Você vê que as pessoas ali, tá todo mundo solidário, mano. Então a gente é tão primitivo que precisa do sofrimento para mostrar o que tem de mais bonito. E a gente está fadado a desenvolver isso que é bonito na gente. Se hoje eu sei mais do que eu sabia antes, hoje você sabe mais do que sabia antes, o tempo não para de passar, a gente vai aprendendo, vai tomando consciência com o tempo. Se a gente tiver interesse nisso, a gente apressa o processo. Mas se a gente não está interessado, velho, o processo não deixa de acontecer. Você vai tomando o pé na bunda e caindo, e a vida vai te levando e você vai ter que aprender, cara. Sacou? A gente vai tomar consciência. Agora, o que vai ser preciso para tomar essa consciência? Sacou? Eu acho que é isso que está acontecendo agora. Sabe? A pressão está grande para que as pessoas reflitam, para que parem e pensam. Nós estamos na sociedade da superficialidade. Uma sociedade que é armada educacional e culturalmente para manter o pensamento das pessoas na superfície, não aprofundar nada. Não é à toa que radical é sinônimo de violento, intolerante, desagradável. Radical é buscar a raiz das coisas, buscar causa. Por que as coisas são como são? Isso é reflexão, é aprofundamento da reflexão. É buscar a raiz do problema. Isso é ser radical. Mas a sociedade nos induz a achar que radical é chato. O radical é ruim. Não é porque não interessa ser radical para a sociedade. Interessa ser superficial. Você levar a vida, mano, se deixando convencer pelos publicitários. Que o que você precisa é de um relógio de ouro e uma roupa de marca. E não de afeto. E não de integração. E não de solidariedade. As nossas necessidades não são materiais, velho. São abstratas. As necessidades materiais são poucas. No primeiro vídeo eu falei, instintivamente, são 5 necessidades, começando com ar. Ar, água, alimento, agasalho e abrigo.